Primeira Igreja Batista em Vila Formosa tem como tema 2016 fidelidade. Nós estamos desenvolvendo mensagens, estudos relacionados a essa fidelidade. Especificamente nessa noite, nós vamos tratar da fidelidade com relação ao serviço. Fidelidade naquele serviço, naquela missão que o Senhor nos confiou. Fidelidade, dedicação em realizar a vontade do Senhor, em cumprir a grande missão, a grande comissão que o Senhor nos deu. Fidelidade em trabalhar também na Igreja de Cristo, que deve ser um organismo vivo, e através desse trabalho, através dessa vida da igreja, o Senhor utiliza a igreja dele para levar o Evangelho, para propagar esse Evangelho que cremos, continua transformando vidas, continua libertando, continua curando e, acima de tudo, continua dando salvação nos dias de hoje. Você crê nisso? Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu quero que você acompanhe o texto e vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 42, de 41 a 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda a vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Meus queridos e amados irmãos, prezados visitantes, temos a honra de receber nessa noite o Evangelho segundo Lucas. Um pouco antes desse texto, a partir do versículo 35, Jesus Cristo começa a falar sobre a parábola do servo vigilante. E do versículo 35 até o versículo 40, o Senhor fala sobre a necessidade de vigiar, a necessidade de sempre estar pronto, a necessidade de sempre estar pronto para a volta de Cristo, estar pronto para enfrentar as adversidades da vida, estar pronto para estar nesse mundo sem esquecer de se preparar para receber o nosso Senhor. Mas ele não poderia deixar essa parábola incompleta, porque senão nós estaríamos apenas vigiando e orando. Mas aí, a partir do versículo 41, ele responde a Pedro com uma outra pergunta. É muito interessante. Pedro, no versículo 41, pergunta: Senhor, proferes essa palavra para nós ou também para todos? E aí, Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria, responde a Pedro fazendo uma outra pergunta, que deve ser a pergunta que nós devemos responder nessa noite ao final da mensagem. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente,
doente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Meus queridos e amados irmãos, Deus continua buscando filhos fiéis. Deus continua com os seus olhos voltados para esse mundo, querendo, e como preguei domingo passado, que todos sejam abençoados. O Senhor continua nesses dias a operar na vida de cada um, para que nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida realmente que nos leva a crer e a depender desse Senhor. Mas para isso, nós precisamos desenvolver a fidelidade através do serviço. Nós precisamos, me perdoe, estou falando desde as 8 da manhã, nos leva a repensar o vigiar e o orar, sem esquecer também de trabalhar. E hoje tem algo que tem me incomodado muito, aliás, tem incomodado muitos pastores. Primeiro, nós fomos, o pessoal talvez lá atrás foi muito radical. A igreja era tudo, e a pessoa se preocupava única e exclusivamente com a igreja. Quando nós falávamos de trabalho, quando nós falávamos de serviço, se pensava só na igreja. Então a pessoa cantava no coro, cantava na equipe do louvor, participava da introdução, dava aula na escola dominical, cuidava do departamento de crianças, era diácono, e aí ele achava que ele estava trabalhando, ele estava realizando o serviço que o texto nos fala. No segundo momento, e aí isso é um extremo, porque não é pelo ativismo que agradamos ao Senhor, e o serviço que eu quero falar em primeiro plano não é o ativismo da igreja, mas sim o testemunho e a pregação do Evangelho, amar as pessoas sobre todas as coisas. No segundo momento, nós fomos para o outro extremo. Qual é o outro extremo? A igreja já era. Não há necessidade de fazer nada na igreja. Somos salvos pela graça. Não precisa ir constantemente à igreja. Não precisamos fazer isso e outras coisas mais. Mas na realidade não é bem assim. Porque é na igreja que aprendemos e desenvolvemos, e nos desenvolvemos, melhor dizendo, para levar a mensagem de salvação. É na igreja que aprendemos e nos desenvolvemos a testemunhar verdadeiramente do Senhor. É na igreja, muitas vezes, que aprimoramos o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. E o texto diz o quê? Que aquele servo que não conheceu ou não conhece a vontade do seu Senhor, também vai ser açoitado. O conhecer a vontade do Senhor também é fidelidade no serviço. Que serviço? No serviço da aplicação do estudo da palavra do Senhor. E eu não sei vocês, mas pelo menos a vida de pastor é difícil. Se você achar que você vai conseguir em casa, trabalhar em casa, trabalhar fora, fazer a faculdade, fazer tantas coisas, cumprir os seus compromissos sociais e ainda se desenvolver sozinho, sem necessidade de estar na igreja, você realmente será um autodidata na vida espiritual. Eu quero dizer que não existe isso na questão espiritual, porque nós não podemos fazer nada sem a dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você entende assim? Amém? Então nós precisamos desenvolver também o nosso serviço. E é claro que Jesus também tem essa vontade e nos dá esse ensinamento através do texto para sermos fiéis e prudentes no serviço. O que é ser fiel e prudente no serviço? É priorizar, é não ir no extremo do ativismo e não ir no extremo do abandono da igreja de Cristo nos dias de hoje. É não entender que o ativismo
ativismo vai nos levar, muitas vezes, à salvação ou uma intimidade com Cristo maior. Mas também não é entender que, deixando a igreja de lado, deixando o estudo da palavra do Senhor, por exemplo, na IBD, no seu departamento, também vai levar você à intimidade com Cristo. E para isso, nós precisamos retomar o texto. Nós precisamos entender o que o texto quer. Um pouquinho atrás, como disse, no versículo 35, os casamentos daquele momento, daquela época, eram da seguinte forma: depois de casar, o noivo e a noiva retornavam, o casamento era à noite, retornavam para a sua casa, e os seus servos deviam estar todos preparados, bem vestidos, para receber o casal. E aí a noiva ser tratada como uma princesa e o noivo como um príncipe. É claro que Jesus dá um exemplo muito interessante. Se você ler do versículo 35 ao 40, ele vai dizer o seguinte: nessa parábola houve uma inversão. O noivo serviu os servos. Glórias a Deus por isso. Os servos deveriam receber o Senhor, receber o noivo, a noiva. Mas aí o texto diz o quê? Que o noivo atendeu e serviu aqueles que estavam aguardando. Mas serviu por quê? Porque os servos estavam esperando o retorno do casal, do noivo e da noiva. Eles não sabiam o horário que eles iam vir, mas eles estavam prontos ali para recebê-los. E quando eles abrem a porta, e aí chega o noivo e a noiva, e aí essa parábola do servo vigilante traz-nos essa lição. Continuando o texto, o que o Senhor disse, que o Senhor responde a Pedro: que se nós formos fiéis e prudentes, o Senhor vai dar tudo para que você possa administrar. O servo administra. Aliás, tem muita gente achando que é dono de muita coisa. Esses dias eu tenho experiências maravilhosas com Deus, de visita ao hospital, de saber de outras questões, de irmãos que têm alguma necessidade, uma carência, saber o seguinte: nós não somos donos de nada. Não somos donos do nosso filho, dos nossos filhos, já falei isso anteriormente. Tudo é do Senhor, e Ele nos confia para sermos administradores sérios. Quem tem acompanhado a história de José sabe muito bem disso, não é? José conseguiu êxito, porque em tudo que foi dado a ele, ele foi fiel ao Senhor. Ele desempenhou com excelência, com qualidade, com dinamismo, deu credibilidade. As pessoas viam em José credibilidade, emanava de José credibilidade, confiança, porque ele servia o Deus Todo-Poderoso realmente com fidelidade, e aquilo que o Senhor confiava a ele, ele fazia. E aí, quando ele chega lá na casa de Potifar, o que acontece? Ele começa lá no jardim, começa limpando o chão, e daqui a pouco ele administrava toda a casa. Como tem sido a sua vida? O Senhor tem aumentado tudo aquilo que, a quantidade de coisas que você administra? Porque de acordo com a fidelidade que o texto nos diz, é que o Senhor vai, Wellington, administra mais isso aqui. Ô Jorge, administra isso aqui. Amplia aí, faz isso e aquilo. É assim que nós devemos nos comportar. Mas o texto também nos chama a atenção que, além de servos, além de mordomos, devemos ser fiel no desempenho desse serviço. Existe aquele servo, isso é muito interessante. Tem um ditado popular que diz o quê? Quando o gato sai, não ouvi. Quando o gato sai, exatamente, vocês sabem muito bem isso. Não é bíblica popular, isso está na Bíblia. Se eu colocar isso no Bíblia. O que acontece com isso? Aquela pessoa que trabalha só com o dever e obrigação.
E quando o chefe está perto, ele produz, ele trabalha, ele faz tudo. Quando o chefe não está perto, a produção cai pela metade. E aí o que acontece? Futuramente ele perde o emprego. E eu espero que ele não seja da primeira Vila Formosa e venha pedir pastor orar para que Deus dê outro emprego para ele. Porque primeiro ele precisa se corrigir. Nós precisamos nos empenhar, meus queridos e amados irmãos, no serviço que o Senhor nos confia com fidelidade. O Senhor não está fisicamente presente aqui, mas o Senhor está nos observando todo o tempo, todos os segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, e o Senhor tem nos acompanhado. E aí nós temos aqui aquele servo que não desempenha com tanta fidelidade. Então, primeiro, o servo que sabe que o seu Senhor vai voltar, ele não duvida disso. Se eu perguntar aqui, quantos creem que Jesus Cristo vai voltar? Levante a sua mão. Quantos creem? Levante a sua mão. 100% da igreja. Obrigado, Senhor, por isso. E agora na dúvida um pouco. Mas aí, ele sabe que o seu Senhor vai voltar, mas ele não sabe a hora, o dia, o momento. E aí, ele acaba priorizando outras coisas. E aí o Senhor deixa lá a grande comissão em Mateus capítulo 28, no final do texto, e de pregar. Ele fala, bom, como provavelmente já vai demorar muito para o Senhor voltar, eu não vou pregar, eu não vou investir. A igreja, por exemplo, pastor, não é hora de investir em missões e evangelização, é hora da gente investir em instrumentos, é hora da gente investir no ar-condicionado. Embora eu acho que hoje isso aqui está muito complicado. Não é hora de investir na evangelização, mas é hora de trocar o tempo, é hora de adquirir propriedade. E aí nós voltamos para o outro extremo que eu acabei de falar. A igreja também, em algum momento da nossa história, ela acabou focando outras coisas. E a igreja se preocupa em ter um excelente lugar para acomodar as pessoas, não há nada de errado nisso. A igreja procura ter os melhores recursos na área tecnológica para que o culto seja uma maravilha, não há nada de errado com isso. Mas a igreja muitas vezes prioriza todas essas coisas e esquece de que a principal missão dela, o serviço principal, não são essas coisas. Qual a principal missão da igreja? Adorar o Senhor, pregar o Evangelho. E esse pregar envolve testemunhar e não só falar. Então nós temos esse servo que, dando jeitinho no jeitinho brasileiro, se não me engano, o Gondim escreveu esse livro, o que ele diz? Dando jeitinho no jeitinho brasileiro é o seguinte: nós podemos interpretar nessa ótica, com esse conceito, o quê? Que nesse momento essa pessoa é meio fiel. Fiel por quê? Porque crê no retorno. Mas infiel por quê? Porque ele não está preparado. E se Jesus Cristo voltar hoje, eu não sei você, eu tenho que responder, aliás, eu respondo pela minha vida, eu preciso responder no aspecto de cuidado para com as ovelhas, mas a salvação é individual. E aí, durante a nossa vida, nós priorizamos todas as coisas. E o servo, então, faz tantas coisas, trata mal os seus criados. Eu diria que hoje, vou trazer para os nossos dias, você trata mal o seu irmão, você tem inveja do seu irmão, você não ama o seu irmão, você quer prejudicar o seu irmão, você disputa com o seu irmão na igreja. Você sabe que isso vai voltar. Você sabe que ele vai buscar a sua igreja. Mas você, ao invés de priorizar aquilo que é a vontade do Senhor, é aquilo que ele ensina para você voltar hoje, você esteja morto para poder seguir com ele, você tem priorizado outras coisas. É exatamente isso que o Cristo faz. Eu diria que existem limites. Eu diria para você, já vi muitas situações que não tem nem limite. Quando se fala de espancar,
servos e as servas aqui espancar os seus criados. Eu diria que existem algumas discussões até no meio evangélico que parece que vai chegar em peso fato. É isso que o texto quer dizer. O Senhor está nos chamando nessa noite para realmente desenvolver a fidelidade, primeiro, no amor para com as pessoas, no amor para com o meu irmão, no amor para com a minha família, e acima de tudo isso, o amor para com o Senhor, para com o meu Deus. O amor para com aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Essa deve ser a nossa prioridade. Esse deve ser o primeiro serviço a ser desempenhado pelo servo do Senhor, pelo cristão. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Tem feito isso? Nessa noite, nossa fidelidade está nesse nível. O segundo servo é aquele que não conhece a vontade do seu Senhor. Ele até sabe que o seu Senhor vai voltar, mas não ficou claro. Isso acontece muito na igreja e reunião de liderança. O pastor fala, faz uma coisa, depois alguém fala: pastor, eu não entendi. Eu não entendi isso, não ficou claro para mim. Eu pensei que era assim, eu achei que era daquela maneira, eu não entendi que era assim. É justamente isso. Não conhece a vontade do seu Senhor. Eu diria para você que nós vivemos hoje um problema muito sério na igreja: o achismo. O achismo está acima da Bíblia em muitas situações. Porque lá na Bíblia fala: pastor, eu acho que é assim. Engraçado que eu sempre procurei, nunca, já consultei todas as versões, traduções, nunca vi eu acho. Jesus Cristo, quando fala, ele enfatiza, ele fala realmente. Ele traz a palavra no sentido dessa palavra esclarecer e não de confundir. Quando nós não conhecemos a vontade do nosso Senhor, como é que nós vamos desenvolver um serviço com fidelidade? Então eu acho que a vontade do Senhor para a minha vida não é pregar, não é testemunhar em primeiro plano, pastor, mas a vontade de Deus para a minha vida é cantar. Olha, se essa fosse a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que mudar tanta coisa. O povo não deixa nem passar perto da coral. Como é que deve ser a sua vida? Outra situação: a vontade de Deus não são essas coisas para a minha vida. Eu senti que eu preciso ser cabeça, cauda eu não vou ser. Eu vejo hoje pessoas com 3 meses, 2 meses de conversando comigo, falando: logo para eu fundar uma igreja, eu vou ser pastor. E a Bíblia diz o quê? Cuidado com os. Cuidado com quem? Os novos, os nestos, aqueles que ainda não têm alicerce. Isso vai subir na cabeça, na linguagem popular, desculpa a expressão. Ele não tem estrutura ainda para isso. Como é que eu posso liderar? Como é que eu posso pregar? Como é que eu posso conduzir as pessoas se nem eu sei ainda a vontade do Senhor? Como é que eu posso alimentar o rebanho se eu não tenho sido alimentado? Como é que eu posso cuidar do rebanho se eu não consigo cuidar nem de mim mesmo espiritualmente? Porque o Senhor que cuida, mas eu não consegui entender ainda a vontade dele. É justamente esse tipo de servo que às vezes tem essa dificuldade. Ele não tem dificuldade em crer que o seu Senhor vai voltar, mas ele tem dificuldade em compreender como deve ser o seu comportamento hoje até que essa volta aconteça. E ele prioriza tantas coisas que é maravilhoso. A igreja não parece.
metrô não, aqui, né? Talvez tem lá, tem bala lá, tem na Europa, isso anda muito rápido. A igreja, ela anda nessa velocidade em todas as áreas, menos na área de discipular, na área de evangelização, na área de missões. A nossa denominação vive uma grande crise. A junta de missões mundiais está em dificuldade. O dólar está 4. Você imagina, você ter lá 500 missionários espalhados pelo mundo, e eles têm determinada ajuda de custo, vamos supor, de $2.000. Quando o dólar é R$2, a junta está lá, as coisas estão contribuindo. E aí quando o dólar vai a R$4, você tem que cobrar. Mas aí as igrejas também, nós no país passamos por uma crise. E aí como contornar isso? Missionários estão sendo recolhidos do campo, estão retornando, porque não tem condições de sustento. Você já pensou nisso? E às vezes nós priorizamos tantas coisas na nossa vida, queremos que a nossa contribuição seja encaminhada por uma determinada finalidade na igreja, esquecemos que uma das principais finalidades da igreja é levar o Evangelho àqueles que não conhecem Deus. Não quero me prolongar muito nessa noite, mas quero caminhar para a conclusão dizendo qual é o resultado e quais são as recompensas para aquele servo que é fiel, aquele servo que não é fiel e aquele servo que procura ser fiel, mas não consegue, porque não conhece a vontade do seu Senhor. Primeiro, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Parênteses. Isso está distante da salvação. Se você estudar um pouquinho o texto e o contexto, quando diz a parte com os infiéis, é momentâneo. Eu estou falando de fidelidade, trabalho do Senhor, aqueles que conhecem e aqueles que já fizeram uma decisão ao lado de Cristo. Se você nos visita nessa noite e ainda não fez essa decisão, não se preocupe, porque a oportunidade sua é hoje. E hoje você pode sair daqui passando a conhecer a vontade do seu Senhor e tendo todas as condições e ferramentas para se preparar para a volta desse Senhor. Mas esse servo que for encontrado dessa maneira, aquele que durante a sua vida cristã, e acho que hoje de manhã nós tivemos a lição da IBD sobre os galadões, né? Foi muito interessante, a gente nem sabia o que era galadão. Hoje nós aprimoramos um pouco o nosso conhecimento nessa área. Mas voltando ao texto, se você tem passado anos, você tem estado na casa do Senhor, você se decidiu ao lado do Senhor, mas você tem, às vezes lá no seu subconsciente, achado que está tão distante a volta de Cristo. Eu não preciso me preparar, hoje o Senhor não vai me chamar. Eu tenho realizado alguns cultos públicos de jovens 40 anos, 25 anos, 18 anos. O Senhor pode te chamar hoje. Você pode estar com essa visão de que ia demorar muito tempo. Você perdeu tempo se preocupando em aproveitar um pouco mais dessa vida. Priorizou tantas coisas na sua vida, esqueceu de se preparar para o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Cristo hoje deve rever os conceitos sobre estar preparado para quando Cristo voltar. O texto ainda continua.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, estou falando para você que está na igreja há muito tempo, para você que tem lido a Bíblia, até tem estudado a Bíblia, conhece a vontade do seu Senhor. Aquele servo, porém, conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Conhece, sabe, mas não se prepara para. E até a igreja prioriza tantas coisas, mas não prioriza o preparo, não prioriza a intimidade com Deus, não prioriza a espiritualidade, não prioriza o testemunho, não prioriza o pregar, não prioriza o amar, não prioriza o viver realmente de acordo com a vontade de Deus. Eis que receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. E aí, nesse texto, nós podemos levar para aquelas pessoas que não conhecem o nosso Senhor. Hoje, você pode falar isso? Claro. Hoje as nossas igrejas estão repletas de pessoas que assistem, que ouvem, e vêm até uma vez por mês, 2 vezes, 3 por mês de igreja, mas não entenderam ainda. São membros da igreja, mas ainda não se decidiram verdadeiramente. Lembra daquele congresso que eu tive o privilégio de pregar no ano de 2009 na Igreja Evangélica Batista em São Mateus? Nós reunimos ali 750 jovens e eu me debati com o Senhor durante a semana e não iria pregar mensagem evangelística, porque no início de tudo eu perguntei: tem alguém que trouxe você? Tem algum jovem que não é membro da igreja? Ninguém levantou a mão naquela hora. Quase eu peguei o rascunho do sermão, guardei e falei: eu não vou pregar mais. Mas aí continuei a pregar. No final de tudo, nós fizemos uma apelo. Muitos jovens se decidiram, mesmo sendo membros da igreja. Eu lembro pela manhã, quando eu cheguei na igreja, o telefone tocou, que era o pastor dizendo, perguntando, já falei isso algumas vezes aqui: pastor Adilson, o que aconteceu ontem à noite no congresso da juventude? Eu me assustei, falei: por quê? Porque um jovem que era o mais rebelde da igreja, só me dava problema. Sabe o que ele estava fazendo hoje de manhã? Assim que o zelador abriu, a igreja, ele estava varrendo o templo, ele estava varrendo as dependências do templo, preparando a igreja. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Porque na noite de ontem, pela misericórdia, pela graça do Senhor, esse jovem teve um encontro com o Senhor. Glórias a Deus por isso. A igreja de Cristo hoje precisa ser fiel em tudo. Mas ela precisa começar, primeiramente, a ser fiel no serviço ao Senhor. O que o Senhor tem confiado a você? O que o Senhor tem confiado à igreja, a nossa igreja? O que o Senhor tem confiado para que você possa ser administrador? Você tem desenvolvido de uma maneira, uma fidelidade tal, que se Jesus Cristo voltar hoje ou amanhã, você está na condição, você procurou fazer o melhor? O desejo nessa noite é que todos aqui estejam nesse nível de fidelidade. Mas o meu desejo também é que todos tenham a oportunidade de aprimorar essa fidelidade nessa noite. Eu quero convidar você a orar. Quero convidar você a repensar sobre o serviço.
O servo fiel e sábio é aquele que busca o mais perfeito, busca ser o mais perfeito possível em sua autonomia. Eu fico pensando nos homens que a Bíblia relata. Falei de José, mas poderia falar de Jó, de Daniel, poderia falar do apóstolo Paulo, poderia falar de tantos outros. Eu poderia falar de você nessa noite. Poderia usá-lo como referência para a igreja de hoje. O Senhor poderia usar a minha vida. A minha vida tem sido referência para outros. A minha fidelidade chega a tal ponto de administrar tão bem, de trabalhar tão bem. No mesmo ponto do apóstolo Paulo, que se diz referência para a igreja daquele tempo. Eu quero convidar você nessa noite a orar, buscando ser referência não para engrandecimento seu, para sair na televisão, na internet, não. Buscando ser referência simplesmente porque você procura ser um servo fiel e prudente. Feche os seus olhos.